Na semana passada, o Alexandre de Moraes, que é o responsável pelo Lula presidente, que vamos repetir aqui, que nós não deveríamos ter investigado, entre aspas, tudo entre aspas, porque não houve devido processo legal, processado e julgado pessoas por crime de golpe de Estado, já que o título, o tipo penal fala em tentar, por meio de violência ou grave ameaça, depor governo legitimamente eleito. Fazendo uma espanhola e ouvindo La Isla Bonita. Será? Aí eu acho engraçado, João, porque na semana passada, o Alexandre de Moraes, que é o responsável pelo Lula presidente, que vamos repetir aqui, que nós não deveríamos ter investigado, entre aspas, tudo entre aspas, porque não houve devido processo legal, processado e julgado pessoas por crime de golpe de Estado, já que o título, o tipo penal fala em tentar, por meio de violência ou grave ameaça, depor governo legitimamente eleito, já que o Brasil não tem, desde 2023, um governo legitimamente eleito, porque legitimamente é ao modo, a maneira de acordo com a lei. E a lei brasileira, a lei eleitoral, no artigo 105, diz que o TSE pode regular as eleições através de resoluções até o dia 5 de março do ano da eleição. Então, a partir do momento que o Alexandre de Moraes encabeça e aprova nas eleições de 2022 uma resolução em 10 de outubro do ano da eleição, ou seja, 7 meses e meio depois do 5 de março do ano da eleição, conforme prevê a lei como prazo fatal, Lula é eleito porque as regras são alteradas no processo eleitoral. Então, Alexandre de Moraes, que já interferiu na eleição do Lula e, portanto, de uma maneira ao arrepio da lei, nós temos um governo ilegítimo, porque não eleito ao modo, ao sabor, nem à aparência da lei. Agora, o Alexandre de Moraes, na semana passada, voltou a interferir antes mesmo do processo eleitoral, colocando Flávio Bolsonaro na mira de uma ação por calúnia contra o presidente Lula. Ele disse o quê do presidente Lula? A verdade. Que o Lula tem ligações fortes com o Maduro. Mas o Moraes pediu a PGR para pedir para ele para colocar o Flávio Bolsonaro como réu do crime de calúnia, e isso vai acontecer. E o que a gente tem visto aqui, primeiro, é a fake news desse governo falando que quer regular a rede social, porque em época de eleição é um absurdo impulsionar conteúdo para fazer campanha, para fazer a caveira do outro. O PT faz tudo isso. Então o que a gente olha aqui é o Flávio Bolsonaro sendo caluniado dia sim outro também pelo PT. E por que é que o Flávio Bolsonaro só é réu por calúnia e não vítima? Ainda mais quando a gente pensa no seguinte: o Gilmar Mendes ontem, eu falei Gilmar Mendes, ele pediu para colocar o Zema como réu no inquérito das fake news, porque o Zema ofendeu a honra, objetiva e subjetiva do Gilmar com o vidinho dos Muppets, Gilmar e Dias Toffoli, que a voz, aliás, está incrível. Mas aí cabe lembrar, foro privilegiado, foro por prerrogativa de função. O ministro do STF tem? Tem. Mas quando ele é réu, não quando ele é vítima. O Zema tem foro especial? Não. Porque ele não é mais governador, e mesmo se fosse, ele teria que ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado em que ele está, que é o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, o Gilmar, como vítima, ele deveria promover uma ação penal privada por calúnia, injúria e difamação contra o Zema. Posso dizer assim, porque foi na internet, no tribunal, na primeira instância do TRF do Distrito Federal, mas não no STF. E agora o Flávio Bolsonaro é vítima de tudo isso, mas ele somente é réu. Ai, que loucura!
Pois é, Pavinato, o que a gente observa, além desse descompasso entre a atuação das instituições, é que o PT, o petismo, vem aparelhando as instituições há muito tempo, e a gente observa agora que não que ele domine a completude do STF ou das instituições, mas grande parte, vídeo Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, acabam sendo simpáticos ao longo do tempo a essa ideia petista, né, de tomar a máquina pública. Então esse descompasso fica gritante entre o Flávio Bolsonaro não ser vítima nesse caso, e com relação ao Lula, o Gilmar Mendes inventa essa questão de tirar o foro, ir jogar o Zema no inquérito das fake news, pedir ele como juiz, pedir isso, ele palpitar, ele falar em julgamento contra o Zema, contra a Rede Globo, contra seja lá quem for, sempre usar a tribuna para dar recado. Então, assim, não vigora a institucionalidade no Brasil. Então, esses atores políticos no Supremo Tribunal Federal, usando toga, sendo políticos de toga, vão escalar cada vez mais as absurdidades, esses absurdos, para se manter lá no poder. Absurdidade, gostei. Essa foi boa. Assim, fiquei absurdado com as absurdidades. Então, eles vão aumentar essas absurdidades para se manter esse status quo e perseguir olha que palavra os inimigos. bonita, use essa. Absurdidez. Vão aumentar a absurdidez. Que é uma mistura de absurdo com sordidez. Perfeito. A absurdidez vai crescer para eles manterem esse status quo e perseguir os seus prováveis inimigos, que eles entendem como inimigos, que são quem estão expondo essa questão. Veja a questão desse impulsionamento de internet, que eles chamavam anteriormente, criaram a tese falsa de gabinete do ódio e tal. Milícia digital, que é um conceito falso também, um conceito que não tem uma definição clara, e o próprio Alexandre de Moraes usou esse conceito na tese dele de livre docência para uso, entre aspas. Assim. Era um texto. Texto também não sei se eu posso ter a magnanimidade de chamar aquilo de texto, porque tem mais erro de português do que redação de criança alfabetizada com método Paulo Francis tunado com preconceito linguístico. E é ruim isso foi ruim para a USP, né? Aprovou ele e tá infelizmente esse carimbo negativo na história da USP de ter aprovado Alexandre de Moraes em pleno estado de exceção, que a história há de reconhecer esse período histórico. E não é só como estado de exceção. É pior, eles criaram um departamento. Porque não existia cadeira dele de titularidade. Criaram e ele concorreu. Ele não concorreu. Ele correu sozinho para a vaga. E correndo sozinho fez aquela tese porca, que nunca foi explicado por quê do arquivo digital que foi mandado para a universidade tenha sido um arquivo digital de um Word licenciado por um puxa-saco seu, que é professor associado de Direito Constitucional lá na USP, que é o Zé Levi do Amaral Júnior, que sabe-se lá Deus por que foi a AGU do Bolsonaro. Pois é. Então saiu do Word do José Levi do Amaral Júnior a tese. E ninguém nunca explicou. Pode ser que ele tenha feito à mão e o Levi tenha digitado tudo, né? Pode ser que ele tenha feito na máquina de escrever, tec, e ele tenha digitado. Mas assim, ninguém nunca explicou, né, essa questão. E fora isso, né, os erros de gramática são dignos de pena. E entra para a história da USP, mas também nesse mesmo período o Ministério Público de São Paulo o homenageou, o Mackenzie o recebeu para dar palestra lá falando sobre democracia. Foram vários, né, players, assim, né, várias instituições que se prestaram a esse papel, e certamente a história há de reconhecer, e nenhuma até agora fez meia-culpa. A OAB de vez em quando brinca de falar, a gente vai reclamar ali, mas é uma reclamadinha tão pontual, que aquela reclamadinha falsa de pedir o código de conduta, que a gente sabe que é uma coisa muito falsa que não resolve nada. Mas só para fechar a questão do digital, Lula e Janja, é evidente que é um meio novo, né? Inteligência artificial, tudo novo. Mas o que eles pedem em regulamentação é sempre censura, é o domínio da narrativa, porque a narrativa do Lula, Janja, o petismo só sobrevive sem o contraditório, sem um contraditório real, sem aquele... sobreviveria com aquele contraditório falso, antigo do PSDB, né? Aquela coisa PT, PSDB, que um sempre se dava bem com o outro. Mas contraditório real não era leve, não. Porque o Alckmin, pesado, quando ele era homem, ele falava o seguinte, o Lula quer voltar para a cena do crime. Quando ele era homem, ele falava isso. Isso não é leve. Alckmin do Velho Testamento, né? O novo a gente desconhece o que aconteceu. O doutor Marinheiro aqui, esse corno que nos acompanha pelo chat, ele fica assim, e o Flávio rachadinho, o Flávio... Eu não sei se ele fez rachadinha ou não. Eu sei que teve o processo da rachadinha. E eu sei que esse processo parou no STF.
Por que eu não sei? Porque não me foi mostrado, não foi nada publicizado. Agora, eu não estou aqui fazendo defesa do Flávio, eu estou fazendo defesa do processo eleitoral. Eu estou fazendo a defesa da limpeza do processo eleitoral. O que eu estou fazendo aqui é a defesa da lógica. É a defesa de um partido pleitear regulação e não querer impulsionamento de conteúdos absurdos em ano de eleição e fazer exatamente aquilo que quer proibir. Se a vítima, no caso, é o Flávio Bolsonaro, ele está sendo defendido por tabela. Porque se fosse o PL a fazer tal coisa, estando o PL na presidência, a crítica aqui seria a mesma. Então chupa esta jabuticaba, doutor Marinheiro. E lembrando, né, mencionei aqui, Cláudio, do Gilmar, que pediu para o Zema se tornar, o Zema que não tem foro privilegiado, o Gilmar que teria foro privilegiado se fosse réu, mas como ele é vítima, não há foro privilegiado, não há, mas como ele tudo pode, né, ele como olho de Tandera que tudo vê, parece o olho do meu rabo, que também de tudo viu, essa é que é a grande verdade, ele se esqueceu, certa vez, de colocar o porta dos fundos nesse inquérito. Porque relembrar é viver. Bom, esse vídeo aqui, para mim, é mais ofensivo do que os Muppets do Zema. Pode rodar aí, alemão? Amigo, bom dia. Bom dia. Eu tô precisando aprovar um projeto de lei contra abuso de autoridade para livrar a cara de uns senadores. Sabe onde é que consigo? É lá com o Gilmar Mendes. Tá, e para suspender coleta de prova contra uns tucanos acusados de corrupção em Furnas? Isso aí é lá com o Gilmar Mendes. Voto de desempate para livrar petista condenado da cadeia? Lá com o Gilmar Mendes também. Tá, eu tô precisando também de um habeas corpus pro empresário do ramo de transportes investigado pela Lava Jato. Habeas corpus é lá com o Gilmar Mendes. E habeas corpus pra médico famoso acusado de estupro também é lá? Lá com o Gilmar Mendes. Ex-governador do Rio? Gilmar Mendes. Mulher de ex-governador do Rio? Gilmar Mendes. Temer? Gilmar Mendes, com certeza. E, olha só, a filha da minha empregada foi estuprada na favela onde ela mora e tá precisando de autorização pra fazer um aborto. É lá que consigo também? Ih, rapaz. Aí você vai ter que perguntar lá no Posto Piranga. Não, continua que o final é melhorzinho. É com o Gilmar. Só falar com o Gil Mendes, Gilmar Mendes. Procura lá o grande Gilzão. Isso é com o senhor Mendes, doutor Mendes. Isso é com a Carmen Lúcia. Carmen Lúcia? Isso, que ela vai chamar o Gilmar Mendes. Ah. Você queria deixar de fora a melhor parte do vídeo. Sensacional. O Gilmar esqueceu desse aí, hein, Gilmar? Esqueceu, né? Não é um peso, não, 2 pesos para uma medida só? Exatamente, Pavinato. Diziam as más línguas lá nos idos de antanhos. Nos idos de antanhos. Que a pessoa atrás Santo Antão. a pessoa atrás do balcão punha o dedo, né, na balança para ela pesar mais de um lado e, obviamente, é isso que o Gilmar Mendes faz. E engraçado, não é uma coincidência, muito provavelmente, porque ele deve ter sempre feito dessas, mas ele fez recentemente, você já citou várias vezes, o HC para a empresa. Ali é um empresário. Então ali há um acerto, né? Técnico jurídico na formalidade, é para a pessoa. Mas ele fez 2 vezes recentemente para dar um habeas corpus para uma empresa. Então não é novidade alguma. Parece que ele sempre esteve nos holofotes. Agora, esse vídeo especificamente do Zema, Pavê, ele, além de tudo, ele é lúdico, né? Porque, até comentei isso hoje, o Richard Feynman, um físico quântico, ele desenvolveu uma técnica para as pessoas aprenderem mais rápido. Ele dizia assim, ó, se você quer realmente aprender algo, imagine estar explicando para uma criança de 10 anos. Essa era a teoria dele. E como que você usa isso? Com técnicas lúdicas. E os Muppets ali, aqueles fantoches, são uma técnica lúdica para as pessoas entenderem o que está acontecendo hoje no STF. E ó, vou falar uma coisa, Pavê, nem precisava do desenho. Nem precisava do desenho. Agora, vamos falar aqui dela. Fazia tempo que eu não falava dela. Esta mulher, esta fineza de pessoa, ela que deixou Jaqueline Kennedy